Olá, bem-vindo a mais uma teleaula do nosso curso de Estatística Aplicada para o nosso curso Técnico Meio Ambiente. Eu sou o professor Jonimar e comigo também o professor Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor Júnior. Boa noite a todos os alunos, tutores, coordenadores de polo. Iniciando então a nossa terceira aula de Estatística Aplicada, focada para o Técnico Meio Ambiente. Muito bem. E já aproveitando também a deixa, né, eu vou dar uma boa noite especial. A semana passada eu fui no polo de Ariquemes, conheci os alunos de Ariquemes. Boa noite, alunos de Ariquemes. Todos aí estão firmes no estudo, né? Mas e o objetivo da aula de hoje, Rafael? Nós vamos trabalhar qual tema, temática? Teremos duas temáticas, que são as medidas de dispersão, que é tendência, e a medida de tendência central, que é a medida de posição. Então, em relação a esses dois conteúdos, iremos identificar as medidas de tendência central, que é as medidas de posição, e as medidas de dispersão. Dentro das medidas de posição, vamos determinar média, mediana e moda. E dentro das medidas de dispersão, vamos reconhecer o que é um desvio médio, uma variância e o famoso desvio padrão para medir esses dados em relação à sua dispersão, à sua organização ao longo da linha reta. Muito bem, Rafael. São dois assuntos que nós vamos abordar. Assim. São dois assuntos que se tornam um. As medidas de tendência central, ou seja, a ideia é que elas, quando você trabalha com os dados, tem todas as informações coletadas, elas tendem a centralizar. E as medidas de dispersão, a gente faz uma análise em cima dessas variáveis que tendem a centralizar e verifica quanto delas estão se dispersando em relação à média que a gente vai ver. Primeiro assunto da nossa aula. A média, a gente até preparou um material para a gente falar para vocês, para explicar bem melhor para vocês entenderem o que vem a ser a média. Vivemos em um mundo de valores, de quantidades, de medidas. Por isso, muitas vezes, temos que encontrar uma média entre alguns desses valores. Nestas horas, frequentemente nos deparamos com frases do tipo: o tempo médio de vida do brasileiro é de 69 anos para os homens e 76 para as mulheres. Viajamos a uma velocidade média de 80 km por hora. O preço médio da gasolina é de R$ 3,05. A maioria das pessoas está familiarizada com esses termos. Quer ver? A média de gols do Campeonato Brasileiro é de 2,6 gols por partida. Como você faz para calcular a média de gol do campeonato? Rapaz, calcular a média de gol de um campeonato, tenho a mínima ideia. Média de gol no campeonato. Eles pegam as partidas e vê mais ou menos quantas são? Eu não sei, não tenho a menor ideia de como faz, como posso fazer isso. Como é que é o negócio? Não faço a mínima noção. Não tenho ideia. Tenho nem a noção de futebol, nada. Não sei nem como calcula isso. A média de gols do campeonato é igual ao número de gols dividido pelo número de partidas. Muito bem. Viram aí o nosso exemplo, uma interatividade para facilitar um pouquinho a nossa introdução do nosso tema. A média, vamos traduzir ela, é a medida de tendência central mais conhecida que a gente que as pessoas têm conhecimento. Então ela é a medida mais conhecida, ela é a mais popular dentro da estatística, né? Por que ela é a mais popular? Porque ela leva em consideração todos os valores quando eu estou abordando um determinado, quando eu estou levantando dados, ok? Então quando eu estou abordando dados, coletando os dados, a média ela vai levar em consideração todos os valores. Por exemplo, para calcular a média de altura dos alunos que está aí na sua sala agora, para saber isso eu vou somar a média de altura de todos os alunos presentes na sala e dividir pelo total de alunos presentes. Então, como é que é o cálculo da média? Eu vou pegar a soma, pegar um outro valor mais fácil. Idade. Qual é a idade média dos alunos que estão aí na sua sala agora? Para você fazer esse cálculo, como é que você faz? Você soma a idade de todos os alunos
Então, um tem 25, o outro tem 44, o outro tem 55. Vai somando 25 mais 44, mais 55, mais 18. Digamos que tem 15 alunos. Eu somo a idade de todos os 15 e divido por 15. E aí eu vou ter a média de idade da turma que está presente aí na sua sala. Igual o exemplo falado ali. A média de idade do brasileiro é viver, em média, 67 anos. Não significa que todos vão viver exatamente 67 anos. Alguns vão viver muito mais, outros vão viver muito menos. Mas, em média, esses são os valores. Como é que se fez isso? Soma-se as idades de todos os brasileiros e divide por 200 milhões, que é a população que temos hoje. E aí a gente tem aquele valor, aquele cálculo que o IBGE faz. Ok? Mas aí a gente vai estudar ao longo desse semestre e o IBGE não vai somar a idade de todo mundo. Pega uma amostra que a gente já viu na aula passada, para fazer esse cálculo. Então a média, voltando, é a medida de tendência central mais conhecida e mais popular. Por quê? Ela leva em consideração todos os valores, ok? Ela está diariamente nos nossos telejornais, na televisão, nas informações no nosso dia a dia. Esse é um valor que usa muito. Seja no comércio, seja em qualquer atividade que você vai exercer, você vai usar essa informação. E por fim, vamos passar aqui, já falamos, né? Então a média é a central, é a mais popular, ela pode ser calculada para um conjunto de números, então ela é calculada e ela leva em consideração todos os valores. E como é que é feito o cálculo? Soma-se todas as observações e divide pelo total de observações. Veja no nosso próximo exemplo. A média de N números é a sua soma dividida por N. Como assim? Vamos lá. Suponha que em 5 cidades ocorram os seguintes registros de precipitações de chuvas no mês de agosto de 2014. Qual foi os registros? 700, 1.000, 1.300, 1.600 e 8.000. Como é que eu vou calcular a média dessas informações? Eu vou somar todas as informações e dividir pelo total de informações que eu somei. Matematicamente, a equação que representa a média é esta. Nesse exemplo, o x com o tracinho em cima representa a média, ok? A média de todos os valores. Esse símbolo é um símbolo matemático que representa soma. Então significa que eu vou somar a primeira informação, ou seja, x1, que é a minha primeira informação, representa 700. Eu vou somar a segunda informação, que é o 1.000, a terceira informação, que é o 300, a quarta informação, que é o 600, e a quinta informação, que é o 8.000. Ok? Então eu vou somar todas as informações do quantidade de dados trabalhado e vou dividir por 5. Nesse caso tem 5, então eu somei 5 observações. Se tivesse 20, eu ia somar 20. Se tivesse 50, eu ia somar 50. Soma é simples. Soma 700 mais 1.000 mais 1.300 mais 1.600 mais 8.000, ou seja, o resultado vai dar 12.600. Divido isso por 5. Significa que a média de precipitações de chuva nessas cidades é, em média, ocorrer 2.520 precipitações de chuva, ok? Em média, ocorre isso. Pronto, a média é bem simples. Soma-se todos os valores e divide pela quantidade de informações. Esse é a medida de tendência central mais popular. Porém, existem outras. Por que precisa de existir outra? Porque nesse caso, não sei se vocês repararam, ao observar ali as informações, como a média ela leva em consideração todos os valores, todas as informações, tem um valor ali que ele está, vamos dizer assim, muito elevado em relação aos demais. Nesse caso, a média ela vai ficar tendenciosa para esse valor que está muito elevado. É a mesma coisa que você queira calcular a média de idade, e aí você tem lá uma criança com 5, uma outra com 7, uma outra com 9, uma outra com 8, e aí tem um senhor com 90 anos de idade. E aí você vai calcular a média de idade desse grupo de pessoas, você vai ter lá a média de idade dessas 5, 6 pessoas é 30 anos. Por quê? Porque ali no meio daquelas pessoas com 5, com 7, com 8 anos, tinha um com 90. Esse um com 90 fez com que a média subisse lá
para cima. Então, isso não vai ser muito confiável na hora de você tabular essas informações. Para isso, a gente utiliza uma segunda medida de tendência central, que é a mediana. Mediana, ela divide a informação no meio. Exatamente, aquilo que for 50% é a mediana. Veja no nosso gráfico bem simples. Mediana, isso aqui é a mediana. Então, se eu tenho ali 5 observações, digamos aquelas idades que eu falei agora. Eu tenho uma criança com 7 anos, uma outra com 8, uma outra com 9, uma outra com 10 e uma com 90. A mediana vai ser a informação que está no meio. Eu tenho 5 informações. Qual que está no meio? 9. A mediana vai ser o número 9. Deixa eu apagar isso aqui. Mediana, então, divide a informação no meio. Só tem um segredo para calcular a mediana, né, Rafael? Rafael, Exatamente. Tem um segredo. Qual é? Para facilitar o cálculo da mediana, esses valores precisam estar ordenados. E aí fica fácil. Elimina um primeiro e elimina o último. Aquele elemento que sobrar no meio é a mediana. Mas lembre-se, para facilitar, melhor colocar em ordem crescente. Por exemplo, essas mesmas informações que eu acabei de colocar, eu coloquei 5, 7, 9, 12 e 90, ok? Eu coloquei em ordem. Essas informações poderiam estar assim, ó, 9, 12, 90, 5, 7. São as mesmas informações. Observe que aqui elas estão organizadas. Opa, aqui nessa informação aqui, 5, 7, ela está organizada. Então, para calcular a mediana, as informações têm que estar organizadas. Do menor para o maior ou do maior para o menor. Tanto faz. A mediana vai ser aquele valor que estiver no meio. Se estiver assim, sem organização, fica difícil de calcular a mediana, porque as informações não estão calculadas. A mediana, ela é representada pelas siglas MD. Ok? Então, a mediana, ela vai ser representada pelas siglas MD. De mediana. Tranquilo? O cálculo da mediana é bem fácil. Vamos calcular a mediana em cima desse exemplo que a gente acabou de trabalhar. Observe, aquele exemplo que a média deu 2.520, agora eu vou calcular na mediana para ver qual é a diferença. Então, vamos lá. Usando aquelas informações das 5 cidades que calcularam as precipitações, ó, 700, 1.000, 1.300, 1.600, o que nós temos ali? 8.000. A mediana vai ser o quê? O termo que está no meio. Então, a mediana vai ser 1.300. Significa que a mediana é uma informação, nesse exemplo, ela é uma informação mais confiável do que o exemplo anterior da média. Porque quando eu calculei a média foi muito elevada. Eu tinha 4 valores abaixo da média e só um que estava acima da média. Quando eu tenho na mediana, não, a mediana já é um termo do meio. Eu tenho valores abaixo, 50% das informações está abaixo, 50% das informações está acima. Ok? Tem um segredo. Quando os dados são ímpares, é fácil. A mediana é aquele que está no meio. Por exemplo, eu tenho 5 dedos. A mediana, o valor que está no meio, centralizado. Mas e se eu tiver 6? Como é que eu vou calcular a mediana nesse caso? A mediana vai ser os 2 valores que estiver centralizado dividido por 2. Vamos ver um exemplo? Ou seja, o número da amostra agora é par. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 observações. Se eu dividir 3 para cima, 3 para baixo, não fica ninguém no meio, correto? O que eu vou fazer? Usar o segredo que o Rafael falou. Eliminar o primeiro, eliminar o último. E aí eu vou ver o que vai sobrar. Então vamos lá. Elimino o primeiro, elimino o último. Elimino o segundo e o antepenúltimo. Ora, se eu eliminar o 1.000, eu vou ter que eliminar o terceiro. A mediana, então, vai ter que ser calculada entre esses 2 valores que sobraram, os 2 valores centrais. Como é que eu calculo a mediana quando os dados são pares? Eu somo os 2 centrais e divido por 2. Vejam no nosso cálculo. A mediana vai ser igual a soma de 1.000 mais 1.300, tudo isso dividido por 2. 1.000 mais 1.300 vai dar 2.300. 1.000 mais 1.300 vai dar 2.300. Dividido por 2, 1.150. Perfeito? A mediana, então, quando os valores são pares, ela leva em consideração aqueles 2 valores centrais.
Como é que eu faço o cálculo? Eu somo esses dois valores e divido por 2. Fechado? Já estudamos a média. A média é soma-se tudo, divide pela quantidade de informações. A mediana é o valor que está no meio, exatamente no meio. E agora temos mais uma medida de tendência central. A moda. Mas será que a moda tem alguma correlação a ver com a moda que a gente está acostumado? Vamos ver nesse exemplo aqui que a gente trabalhou. Além da média e da mediana, existem outros valores estatísticos que nos ajudam a desenvolver uma análise crítica de uma informação ou de um conjunto de dados. Um desses valores é chamado de moda. Moda? É isso mesmo. A palavra moda nos remete a vários significados. Um deles se refere a roupas, a desfile de modas. A palavra também pode significar uma tendência quando dizemos, por exemplo, que hoje em dia é comum as pessoas fazerem uma determinada coisa que termina virando moda. Como é o caso do jogador Neymar, cujo penteado e corte de cabelo diferente virou moda. Mas moda também é um termo da matemática, que em estatística é uma medida de tendência central. Mas como será que a gente calcula a moda em um conjunto de dados? 16. Muito bem. A moda, então, não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a trabalhar com moda, ok? Vamos lá no nosso exemplo, voltando aqui. Opa, passei aqui, voltando. Muito bem. Para calcular a moda, então, na matemática, ela leva em consideração, moda é aquilo que mais se repete. Então, eu posso fazer essa analogia, aquilo que está na moda, que todo mundo está usando, na matemática, num grupo de dados, é aquela informação que mais se repete. Se você quer calcular aí na sua sala de estudo agora e calcular qual é a moda da idade dos alunos, eu vou verificar, vou coletar as idades de todos os alunos e aquela idade que mais se repetir é a moda que a gente chama moda, nesse caso, da estatística. Veja no nosso slide aqui duas situações. Algumas situações, por exemplo, você pode ter verificado na sua sala e verificado a idade de todas as pessoas e não tem nenhum valor que se repete com o outro. Não tem nenhuma outra pessoa com 30 anos, nem o outro com 45 anos, só tem você. Então, nesse caso, não há moda, ok? Não há moda, é amodal, sem moda. E pode ter, em outro caso, uma moda. A moda é aquele valor que mais se repete, ok? Por exemplo, 700 nesse caso. Qual é a moda? Moda a gente pode representar por MO, ou pode escrever mesmo. A moda é 700. Pode ter casos, Rafael, ainda que pode ter várias modas, correto? Exatamente. Imagine que você levantou todos os casos de idade da tua turma e verificou que um grupo de alunos, 10 alunos, tem idade de 18 anos e outro grupo de alunos, também com 10 alunos, tem 19 anos. Então, você verificou que a quantidade com 18 e com 19 se destacava e era a mesma quantidade. Então, em vez de você ter uma moda, você passa a ter duas modas, o 18 e o 19. É um exemplo que a gente chama de bimodal, duas modas. Poderia ter 3 modas, 4 modas. É claro que quanto mais modas, a tua informação passa a não ser muito importante, porque a ideia da moda é destacar aquele conjunto de dados que mais se repete. Então, geralmente, quando tem uma ou duas modas, a gente cita uma única moda, unimodal, ou mais de uma moda, no caso duas, bimodal. Muito bem. Essas informações são principalmente relevantes, por exemplo, para um empresário, para quem trabalha com RAM, marketing, precisa dessas informações. E aí, qual é a idade, por exemplo, que as pessoas mais consomem celular e smartphone? São as pessoas de idade entre 20 e 25 anos. E aí eles fazem a marketing, planejamento exatamente para esse público, entendeu? Então eles coletam essas informações, coletam esses dados para saber dessas informações. Com os dados em mãos, e aí ele vai trabalhar para que possa melhorar o seu rendimento, aquilo que ele deseja em cima daquele público ali, ok? Trabalhamos média, então, que é a medida de tendência central. Ela leva em consideração todos os valores e para calcular a média, soma-se todas as informações e divide pelo total de informações somadas.
A mediana foi a segunda. A mediana é aquilo que divide as informações no meio. Então eu tenho lá, coletei a idade de 25 pessoas. Eu tenho 12 de um lado, 12 do outro, ou seja, a 13ª pessoa, quando eu organizo esses dados do menor para o maior, a 13ª informação é a minha mediana, ok? E ainda temos a moda. A moda é essa informação que mais se repete. Temos um exemplo maior, só para a gente terminar a idade da moda, por exemplo, num gráfico. Eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico está representando a quantidade de obras publicadas de algumas personalidades ao longo das décadas de 1930 até a década de 1910. Ok? Então eu tenho aqui alguns pensadores, Piaget, Sartre e Foucault. Né? E aí, qual foi a moda de publicação? Qual é o autor que mais se publicou durante esse período? No caso, Piaget, ok? Olha essa informação que está mais se destacando, essa informação. Piaget, ok? Piaget na década de 1970 até 1980. Talvez a cor aqui não deu para destacar aí na TV. Então, moda é aquela informação que tem o maior destaque. Aqui, graficamente, só para a gente visualizar a média, a moda e a mediana. Então, aqui, a moda é aquela informação, a maior informação, a informação que mais se repete, onde está elevando o gráfico, tranquilamente. A mediana, ela divide esse gráfico ao meio. Onde fica o meio? Aqui. Então, a mediana divide a informação no meio. E a média? A média é essa informação que, vamos dizer assim, ela leva em consideração valores maiores, valores mais baixos, soma-se e divide por um valor. Esse valor torna-se um valor médio para calcular aquelas informações. Isso sejam dados para a esquerda ou para a direita. Além da média aritmética, que é essa que a gente soma-se todas as informações e divide pela quantidade de informações somadas, temos outros tipos de média. E uma delas é a média ponderada. Média ponderada é utilizada principalmente nas instituições de ensino, onde elas têm 2 bimestres ou 2 bimestres ao longo de um semestre. E aí, por exemplo, você estuda lá Direito Constitucional e durante a disciplina de Direito Constitucional você vai fazer 2 provas, N1 e N2, ou G1, G2, depende da instituição. E aí, por exemplo, G2 ela tem peso 2, ela vale 2 vezes. Okay? Então, isso na hora de ter o resultado final, ela está levando em consideração uma média ponderada. Você vai ter 3 notas dividido por 3, apesar de ter feito 2 provas, porque a segunda foi multiplicada por 2, ela era ponderada. Então, média ponderada é isso, quando uma informação ela é multiplicada. A gente colocou aqui uma situação para a gente trabalhar isso. Eu tenho aqui, ó, tipos de carnes, preços e peso, ok? Então, eu tenho aqui uma situação. Se eu quero calcular assim, qual é a média de preço da carne desse supermercado, eu só vou pegar o preço da carne. Por exemplo, no nosso exemplo, nós colocamos 3 tipos de carne: patinho, alcatra e picanha. E eu quero saber qual é o preço médio, sem levar em consideração quem custa mais. Se é a picanha, se é a alcatra. Qual é o preço médio? Eu vou somar as 3 informações, 9 mais 16 mais 23. Isso vai dar o quê? 48, ok? 48 dividido por 3, são 3 informações. Ou seja, o preço médio da carne nesse supermercado é de R$16. O preço médio. Ponto. Levando em consideração aqueles 3 tipos de carnes. Agora, digamos que uma dona de casa faz compra nesse supermercado e ela compra a seguinte quantidade de quilo de cada uma dessas carnes. Ok? Então, a dona Josefa, ela compra 2 quilos de patinho, 5 quilos de alcatra e 3 quilos de picanha. Ao todo, ela comprou 10 quilos de carne. Ao todo, ela comprou 10 quilos de carne. Qual é o preço médio que a dona Josefa pagou? Será que o preço médio que a dona Josefa pagou pela carne é igual ao preço médio da carne sem levar em consideração a quantidade que ela comprou de um e de outro? O resultado vai ser diferente. Para calcular, então, esse preço médio da quantidade de carne que a dona Josefa compra, eu vou levar em consideração a média ponderada. Como é que eu faço esse cálculo? Ela compra
Patinho, ela compra quantos quilos de patinho? Ela compra 2 quilos de patinho. Então eu vou ter 2 vezes 9. Olha essa observação aqui. Ela compra quantos quilos de alcatra? Ela compra 5 quilos de alcatra. Então eu vou multiplicar 5 vezes 16. Aqui, ó, 5 vezes 16. E por fim, ela compra quantos quilos de picanha? Ela compra 3 quilos de picanha. Então eu vou fazer 3 vezes 23. E aí eu vou fazer, somar 18 mais 80 mais 69. Aí eu vou ter 169 dividido para 10. Isso vai dar em média. Então, isso vai dar em média 16,70. Significa que a dona Josefa compra em média por mês nesse supermercado, ela paga por mês, em média, desculpa, R$16,70 por quilo de carne, ok? Isso porque ela compra essas quantidades, 2 de uma, 3 de outra, 5 de outra. Se ela invertesse, por exemplo, se ela comprasse, por exemplo, 5 quilos de picanha, 2 de alcatra e 3 de patinho, ela ia pagar os mesmos 16,70? Não, o resultado vai ser diferente, porque leva em consideração a quantidade que ela compra de um ou de outro, ok? Média ponderada é isso. Leva em consideração aquilo que ela compra de um ou de outro. E agora a gente vai fazer uma análise, ok? Para trabalhar as medidas de dispersão que a gente falou no início da aula, eu preciso de saber uma informação da média. A dispersão das informações, ela leva em consideração em relação quanto que as informações estão se distanciando da média. A média normalmente tende a ser centralizado. E as informações, quanto estão dispersando em relação à média? Aí a gente traz 2 exemplos aqui para vocês. Eu tenho aqui 2 casos, ok? Eu tenho o primeiro caso, que 5 alunos de uma classe tenham tirado as seguintes notas. Então, na primeira classe, os alunos tiraram 4, 4, 4, 4, 4. Se eu calcular qual é a média dessa turma, dessa primeira turma, é fácil. A média é 4. Eu somo todas as informações, essa mais essa, ok? Somei, vou ter 20 dividido para 5, são 5 alunos, a média é 4. E aí eu tenho a segunda, 4 mais 8 mais 3. Na segunda classe teve um aluno que tirou 4, um outro tirou 3, um outro tirou 8, um outro tirou 3, um outro tirou 2. Se eu somar essas informações, o resultado também vai dar 4. Olha, observe. A primeira informação que todos os alunos tiraram 4, a média final da turma, a média foi 4. A segunda informação que tem alunos tirando 8, 4, 3, 2, a média também final também foi 4. E aí, qual é mais confiável? Qual desses dados é mais confiável? Tem algum cálculo que eu posso fazer para saber qual que é mais confiável? Tem, existe sim, ok? Então, por exemplo, digamos que essas informações são oscilações de uma ação na bolsa. Você que é um aplicador e tá com pouco dinheiro, vai aplicar na bolsa, você vai aplicar nessa que sobe e desce ou naquela que é mais estável? Depende do risco que você quer correr. Ok? Então, ó, a primeira informação ela é constante, ok? A segunda informação ela já é variável, sobe, desce, depende de cada período. O que a gente vai fazer? Uma análise, então, para saber qual dessas informações é mais homogênea ou mais heterogênea. Qual delas são mais próximos da média, ok? Para fazer isso, a gente utiliza um cálculo fácil, desvio médio. Desvio médio é simples. É a diferença quanto que cada nota está desviando da média. A primeira é fácil. Todos os alunos tiraram 4, então nenhuma desvio da média, porque 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. A terceira nota, 4 menos 4, 0. Ok? Então, o desvio médio da primeira classe é 0. Não teve desvio nenhum. E o da segunda classe? Ah, da segunda classe tem alguma diferença já. Por exemplo, aqui no primeiro, 4 menos 4, opa, é 0. Aqui colocaram 2, mas é 0. Aí está aqui embaixo, ok? 4 menos 4, 0. O segundo aluno tirou 3. 3 menos 4 vai dar menos 1. Trabalhamos no módulo e o resultado fica 1, ok? Quando a gente trabalha no módulo, a gente desqualifica ele ser positivo ou negativo. Vamos falar assim.
A segunda, o aluno tirou 8 menos 4, significa que ele está desviando 4 unidades de medidas além da média. O terceiro aluno, ele está desviando 1 unidade de medida além da média. E o quarto aluno está desviando 2 unidades de medidas além da média. Ok? Então eu somo a nota do primeiro aluno menos a média, a nota do segundo aluno menos a média, a nota do terceiro aluno menos a média. Desse jeito. No final eu vou ter essa soma. O primeiro aluno tirou 4, não desviou nada. O segundo tirou 3, desviou 1. O terceiro aluno tirou 8, ele desviou 4 unidades de medidas em relação à média. O quarto aluno tirou 3, significa que ele desviou 1 unidade de medida em relação à média. E o último aluno, o quinto, ele tirou 2, ou seja, ele está 2 unidades de medidas longe da média. Se eu somar todas essas observações, eu vou ter 8 dividido para 5. O meu desvio padrão é de 1,6. E aí depende o quanto que eu posso ter de desvio da média. Se eu estou trabalhando com uma informação que eu preciso de pouco desvio, aí eu vou verificar meus dados, ou digamos que eu estou aplicando na bolsa. Opa, eu não quero arriscar mais do que 2%. 1,6, então está dentro, dá para arriscar ainda. A variância. Como é que eu calculo a variância? Feito esse cálculo, a variância é esse cálculo do desvio médio. Cada valor menos a média elevado ao quadrado. Cada observação. A nota do primeiro aluno foi 4. 4 menos a média, que é 4 elevado ao quadrado. Então, olha lá. 4 menos a média, que é 4 elevado ao quadrado. Ok? O segundo aluno, ele tirou a nota 3. Ok? Ele tirou a nota 3. E aí eu vou pegar 3 menos 4, isso vai dar menos 1, elevado ao quadrado vai ficar 1 positivo. Então a variância, ela leva em consideração isso. Por isso que ela trabalha elevado ao quadrado, porque aí ela desconsidera esse valor ser negativo. Ao pegar um valor negativo e elevar ao quadrado, ele se torna positivo. O terceira nota, o aluno tirou 8. 8 menos 4 vai dar 4. 4 ao quadrado, 16. O quarto aluno tirou 3. 3 menos a média, que é 4, vai dar menos 1. 1 ao quadrado é 1. O último aluno tirou 2. 2 menos a média é menos 2. Ao quadrado vai dar 4. Somando todos esses valores, eu vou ter 22. A variância. Como é que eu represento a variância? Esse S ao quadrado vai ser o 22 dividido por 5. Significa que a variância vai ser de 4,4. A variância vai ser de 4,4. Aí você pode perguntar, e daquela primeira turma que todo mundo tirou 4, precisa calcular? Não, não precisa, porque os resultados vão ser sempre 0. Significa que não vai ter nenhuma alteração em relação à média. Todo mundo vai caminhar no mesmo sentido. Já a variância, eu vou sempre calcular de valores que estão distanciando da média. E aí, por exemplo, essa primeira turma, a segunda turma, calculei a variância e deu 4,4. Eu poderia fazer um cálculo da terceira turma, e aí eu vou verificar qual é a turma que está dando maior variância. E aí eu posso fazer um trabalho, essa turma está ocorrendo alguma coisa que os alunos estão muito... Tem alunos com nota muito alta, outros com nota muito baixa, tem que fazer algum trabalho específico com essa turma. Por fim, depois de ter calculado a variância, eu preciso de calcular o desvio padrão, ok? Desvio padrão. Vamos ver se o Rafael está atento aqui na aula. Rafael, por que eu vou calcular o desvio padrão se eu já calculei a variância? Tá. A gente viu que dentro da medida de posição eu tinha as 3, média, mediana e moda. E aí dentro das medidas de dispersão eu também tenho 3. O desvio médio, a variância e o desvio padrão, que é o mais utilizado. Se você observou lá na variância, você tinha um S ao quadrado para representar a variância. Então se eu extrair essa raiz quadrada, já que uma potência passa como uma raiz, esse valor encontrado, que é mais significativo, porque ele representa quanto que está oscilando em relação à média, a gente chama de desvio padrão. Desvio padrão. E por que a gente utiliza o desvio padrão? Porque se vocês observarem também na variância, eu elevei o valor ao quadrado. E aí, por exemplo, você calculou a altura. Entendeu? A altura do colega aí do lado. O meu colega tem 1,60, 1,60 m. E aí, como é que eu estou trabalhando com a medida unidade ao quadrado e se ele tem 1 metro? Ele não tem 1,60 m ao quadrado. Então, por isso que a gente utiliza o desvio padrão. Porque ele retorna a unidade de medida para ser trabalhada sem estar ao quadrado.
Por que eu utilizo então o quadrado? Para trabalhar com valores positivo e negativo. E aí, como é que tira isso do positivo e negativo? Trabalhando com desvio padrão. E o que é o cálculo desvio padrão? Nada mais do que a raiz quadrada, vou fazer nesse exemplo aqui mesmo. Opa, tá aqui. Isso. Só para antes de falar, passar. O que é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância. Ponto. Ou seja, desse dado, dessa segunda turma, basta tirar a raiz quadrada de 4,4. Aqui as mesmas informações, 22, ok? Como é que é feito, então, o desvio padrão? Desvio padrão, observe que é o S sem estar ao quadrado. S ao quadrado, variância. Ok? Variância. E S simples é o desvio padrão. Padrão. S simples, desvio padrão. Como é que é calculado o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 4,4. Quanto dá raiz quadrada de 4,4? Vai dar 2,098. O desvio padrão é de 2,098. Opa, passou aqui. Muito bem. Significa que o desvio padrão, ele pode variar, então, as informações, e aí eu vou calcular as minhas informações, ele pode variar 2,098 para baixo ou para cima em relação à média. E aí, se eu verificar essas informações, eu vou verificar que a maioria dos dados meu está naquele intervalo. 2 para baixo, 2 para cima. E aí, quanto mais dados estiver dentro dessa dispersão, mais confiável é a minha são as minhas unidades, a minha pesquisa trabalhada, ok? Então, se eu tenho 3 pesquisas, 3 salas diferentes, aquela que der o menor desvio padrão, significa que os dados são mais confiáveis ou mais heterogêneos, mais próximos um do outro. Temos mais... Opa! Coeficiente de variação. Coeficiente, a gente já trabalhou, acho que na primeira não trabalhamos, mas coeficiente, toda vez que eu quero transformar um resultado em porcentagem, ok? É a relação percentual que o desvio padrão tem sobre a média. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? O coeficiente de variação vai ser o S, vocês já sabem quem é o S, só para anotar aqui. O S é o desvio padrão. E o X, com o tracinho em cima, no início da aula nós avisamos. É a média. Ponto. Ok? Então, nossos dados aqui, ó. Não, até aqui mesmo. Por exemplo, se eu quero calcular desses dados que a gente acabou de fazer, eu vou calcular o coeficiente de variação. Eu vou pegar o meu desvio padrão, CV, que vai ser o quê? 2,098 dividido pela média, que é 4, e multiplicar isso por 100. É o meu coeficiente de variação. É dessa forma. É a divisão da média, desculpa, é a divisão do desvio padrão pela média multiplicada por 100. Significa o meu coeficiente de variação, isso vai dar 0,5245. Ok? Para transformar isso em porcentagem, basta multiplicar por 100. Tudo que multiplica 100 faz a vírgula deslocar 2 casinhas para frente. Significa que o meu coeficiente de variação vai ser 52,45%. Colocou a taxinha de porcento, Rafael, temos o nosso coeficiente de variação, certo? Exatamente. Então significa que os dados giram em torno da média 52% para mais ou para menos. Então é isso que vai indicar se os dados estão mais homogêneos ou menos homogêneos. Muito bem. E agora a gente vai deixar vocês aí no polo aí, vocês vão ter uma atividade e daqui a 20 minutos, Rafael? Exatamente. 20 minutos a gente retorna, as atividades vai englobar isso que a gente abordou na aula de hoje. Média, moda, mediana e por fim desvio padrão, ok? Bons estudos e a gente já retorna.
Opa, voltamos! E aí, conseguiram resolver os exercícios? Tranquilos? Rafael, só 2 polos que responderam nossos exercícios, Rafael? Parabenizando então o Paulo Jeriquemes e Vilhena pelas participações no chat. Lembre-se, cobra dos seus tutores para colaborar, nos repassando as informações, as dúvidas, para que a aula seja um pouco mais interativa. Rafael, uma pergunta, já pensando, né, mais à frente na prova, o aluno, por exemplo, ele precisa dessas fórmulas, ele vai poder usar essa fórmula, vai ter essa fórmula na prova para ele, as fórmulas, as equações que a gente utiliza aqui em sala? Exatamente. Para facilitar, até porque são várias fórmulas, a gente ainda vai ver outros métodos de análise estatística, as fórmulas estarão na prova, então assim não precisa ter o cuidado de decorar a fórmula, e sim aprender o que significa e como utilizar as fórmulas. Então, só já começando falando em fórmula, fazer uma pequena ressalva em relação ao material que está disponível no ambiente. Quando ele traz a variância e o desvio padrão com o denominador n-1, isso se refere a uma variância amostral. A partir de você tem um rol de dados, você analisa apenas parte desses dados. Quando você está analisando todos os dados, que a gente chama de população, já comentamos na aula passada, então é dito uma variância populacional. E aí, em vez de usar n-1, vamos utilizar apenas n. Então, n quando você estiver analisando todo o conjunto de dados. Então, para facilitar, para evitar esse equívoco durante a prova, adotaremos só n como uma pesquisa populacional, certo? E na prova a fórmula vai estar lá para ele, não precisa decorar, não precisa copiar. Tem aluno que às vezes quer colocar no canto da mesa, não precisa disso não. A prova, as fórmulas vão estar na folha da prova mesmo. Assim como utilizar calculadoras. Exatamente. Como veremos que são vários cálculos e sucessivos cálculos, se você fosse resolver à mão, poderia conseguir resolver. Porém, ia demandar muito tempo e vocês terão apenas 50 minutos para resolver a prova de estatística. Então, em virtude desse tempo, desse pequeno tempo, poderá se utilizar a calculadora, exceto o uso de smartphone. Então, levou a calculadora simples, já consegue resolver. Calculador de celular não, mas calculadora simples, por favor, pode levar para o dia da prova. Muito bem, passando aos nossos exercícios, vamos lá. É um exercício só que foi desdobrado em vários probleminhas para a gente resolver nessa disciplina. Creio que os alunos não tiveram muita dificuldade, porque é fácil. Nossos exercícios são fáceis. Vamos lá. A questão é a seguinte: 18 estudantes mediram, né, a circunferência de uma bola de tênis por diferentes métodos. Então, 6 alunos, eles mediram essa bola utilizando o critério olho nu. Bateu o olho, foi fazer a medição. Outros 6 alunos utilizaram o critério B, que é utilizando uma régua. E um terceiro grupo utilizando um outro critério, uma fita métrica. Então, 18 alunos mediram. Foi dividido em grupos de 3. Então, um grupo mediu a olho nu, outro utilizou uma régua e um terceiro usou uma fita métrica. Com base nessas informações, você vai calcular a média, a média, a mediana dessas 3 ferramentas de calcular a medida. Qual delas que vai dar o resultado mais confiável? Calcular o desvio padrão e no final a gente fazer uma análise. Qual foi a mais confiável? Qual que tem um desvio padrão maior, desvio padrão menor? Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o cálculo da média de cada um dos métodos, dos 3 métodos. Primeiro método, a olho nu. Então aqui o primeiro método é olho nu. As minhas 6 observações estão aqui nessa tabela. Um fez essas medidas. Um deu 18, o outro 20, o outro 22, outro 22,5, 23 e teve um que foi 26. Como é que eu calculo a média? A média, como nós dissemos no início da aula, é simples. Eu vou somar todas essas informações e dividir por 6. Simples. Média. Lembrando que o símbolo da média é um X com tracinho em cima. Vai ser o quê? A soma do 18 mais o 20, mais o 22, mais o 22,5, mais o 23, mais o 26, dá um total de 131 dividido para 6. Significa que a média dessa bola de tênis, quando utiliza o critério da olho nu, é de ter 21,9 centímetros, ok? Isso utilizando o critério da olho nu. O segundo critério foi utilizar uma régua. E aí eu vou calcular de novo a média. Somar
todas as 6 informações e dividir por 6. Temos aqui então a média, representada pelo X com tracinho em cima. E aí eu vou somar todas essas informações, ok? Somar o 16 mais o 20,1, mais o 20,4, mais o 20,5, mais o 22, mais o 23,6. Isso vai dar 126 dividido para 6. Significa que a média, né, representada pelo X tracinho em cima, dessa bola de tênis é ter 21,03 centímetros, utilizando o critério da régua. Por fim, o cálculo da média utilizando a fita métrica. E aí a mesma coisa. A média, como é que é o cálculo da minha média? Opa, ficou um X muito feio, vamos tentar melhorar. Ok? Então eu tenho aqui um X tracinho em cima, é a minha símbolo da média. Eu vou somar todas as informações. Então eu vou ter 20 mais 20,5 mais 20,7 mais 20,7 novamente, mais 21, mais 21,5. Somou-se tudo e dividiu por 6. O resultado vai ser, cada bola de tênis tem, em média, 20,7 centímetros de diâmetro. Ok? 20,7 centímetros de diâmetro, em média, utilizando o critério da fita métrica. Ok? Feito o cálculo da média, que é esse, soma-se todas as informações e divide pelo total de informações utilizadas. Esse é o critério da média. Ok? Agora eu vou fazer o critério da mediana. A mediana, eu preciso organizar as informações da menor para a maior ou da maior para a menor, e aonde estiver exatamente 50% dos dados é a minha mediana. Se os dados forem pares, igual no nosso exemplo, que são 6 observações, a mediana vai ser a soma dos dois centrais dividido por 2. Vejam o nosso exemplo. Observe que pelo método A de olho nu, as 6 observações elas estão em ordem crescente, do menor para o maior. Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser o quê? A soma desses dois valores centrais dividido por 2. Então, ó, critério da olho nu, a mediana representado pelas letras MD, ok? A mediana é 22,25. Utilizando a régua, a mediana, utilizando uma régua, o critério da régua, a mediana vai ser 20,24. Por quê? Observou as informações em ordem crescente e pegou as duas informações centrais, ok? Observe que as duas informações centrais, 20,4 mais 20,5, divide por 2, vai dar 20,45. E o critério da fita métrica, a mesma coisa, as duas valores centrais, nesse caso é fácil, né? 20,7 mais 20,7 vai ser o próprio 20,7. Então, mediana aqui. Então eu tenho a mediana nas 3 informações. Mediana é isso. Organiza as informações em ordem crescente ou decrescente. Quem vai ser a mediana? O valor que estiver no centro dos dados. Então, média e mediana, fácil de calcular. Agora eu vou calcular o desvio padrão, ok? Calcular o desvio padrão. Só destacando, né, Rafael, aqui, você apontando aqui, o valor aqui que você falou que arredondou? O valor da média, a gente vai arredondar para cálculo do desvio padrão, porque senão você teria lá 21,9187, e quanto mais casas decimais, mais preciso. Mas para facilitar na explicação, no cálculo do desvio padrão, vamos arredondar um pouco a média para ficar mais fácil a compreensão. Mas na prática, no dia a dia, quando você for calcular, um trabalho científico for apresentar, quanto mais casas decimais você utilizar, mais significativo vai ser a sua resposta. Por isso que alguns pesquisadores utilizam planilhas eletrônicas para evitar qualquer erro de arredondamento. Muito bem. Só voltei no primeiro exercício que a gente fez aqui. Observe que quando a gente trabalhou esse exercício, nós calculamos a média dos seis pessoas que calcularam
a circunferência, o diâmetro dessa bola de tênis, e a média deu 21,9. E agora eu vou calcular o desvio padrão, que é o cálculo que pede na letra C. Eu vou calcular o desvio padrão a olho nu. Como é que calcula o desvio padrão? Desvio padrão é nada mais do que a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, eu tenho que passar pela variância, ok? Como é que eu calculo a variância? Cada observação menos a média elevado ao quadrado. Lembra daquele exemplo dos alunos das notas? Por exemplo, o aluno tirou a nota 8. Como é que eu calculei? 8 menos 4, que era a média, 8 menos 4, que vai dar 4 ao quadrado. Teve outro aluno que tirou 2. 2 menos 4, que vai dar menos 2, elevado ao quadrado. Foi assim que a gente fez. Mesma coisa a gente vai fazer nesse exemplo. Então, ó, a olho nu, as 6 observações estão aqui. Essas 6 observações nos deram como média 21,9. O que eu vou fazer? Cada medida dessa, por exemplo, a primeira observação, 18 menos a média, que é 21,9, e o resultado dessa diferença, 18 menos 21, que é 3,9, eu elevo ao quadrado, que vai dar 15,3. A segunda informação, que é 20. Então, 20 menos 21,9, que é a média calculada, vai dar menos 1,9, que elevado ao quadrado vai dar 3,7. Ok? Mesma coisa dos segundos valores. 22 menos 21,9 elevado ao quadrado vai dar... Isso aqui, observe, está arredondado, os valores arredondados. E aí eu faço essa observação para todos os valores, ok? Por exemplo, o último, 26. 26 menos 21,9, isso vai dar quanto? 4,1. 4,1 ao quadrado vai dar 16,7. O que eu vou fazer? Ali eu tenho já os meus valores arredondados, trabalhados, arredondados, ok? E aí eu tenho aquilo ali, a variância. A variância, eu vou pegar aquele valor e dividir por 6, são 6 observações. E eu vou tirar a raiz quadrada desse número. Então vamos lá. Eu fiz o cálculo, ok? Esse aqui é a minha variância. A variância deu quanto? 37,2 dividido para 6, isso vai dar 6,20. A raiz quadrada de 6,20 é 2,49. Significa que o desvio padrão, quando utilizo o método olho nu para calcular a circunferência da bola de tênis, é de 2,49, ok? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O segundo método, desvio padrão utilizando a régua. Mesma observação. Eu tenho aqui as 6 observações, ok? Lembrando que a média, nesse caso... Opa, não está funcionando direito. A média, nesse caso, foi de 21. A gente arredondou. 21,03 a gente arredondou para 21 para facilitar os nossos cálculos. Ok? E aí eu vou pegar cada observação dessa, menos essa média 21, e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, 19,6 menos 21. Opa, aqui ó. 19,6 menos 21 elevado ao quadrado. Isso vai dar menos 1,4 elevado. Opa! Não quer apagar? Não vai apagar. Muito bem. Ok? Cada informação, por exemplo, o segundo informação, 20,1. 20,1 menos 21 vai dar 0,9 ao quadrado, arredondo o valor aqui. A terceira informação, 20,04 menos 21, que é a nossa média arredondada, isso vai dar 0,6 ao quadrado, que arredondo 0,40. Ok? Todas essas informações elevado ao quadrado vem para o lado de cá. Eu faço o somatório dessas informações, que vai dar 11,1. 11,1 divide para quanto? Divide para 6. São 6 observações. Aqui eu tenho desvio padrão, vai ser o quê? A raiz quadrada dessa variância, de 11,1 dividido para 6. 11,1 dividido para 6 vai dar 1,86. E quanto que é a raiz de 1,86? Dá 1,36. Essa é o meu desvio padrão quando eu utilizo o segundo critério, que é o critério da régua. E por último, eu vou calcular o desvio padrão usando o critério da fita métrica, ok? Lembrando que eu tenho aqui as 6 observações. Lembrando que a média
nesse caso, deu quanto? Deu 20,7, ok? E aí, cada observação dessa, menos a média elevada ao quadrado. Isso vocês já sabem. O resultado, coloca na segunda coluna. Cada observação dessa, por exemplo, a última, 21,5 menos a média elevada ao quadrado. Ok? No final, eu somo todos esses valores, o meu somatório, vai dar 1,25. 1,25 dividido para 6. Isso vai dar 0,21. Raiz de 0,21, 0,46. Esse é o meu desvio padrão. Desvio padrão. Pronto. Cálculo do desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí, por fim, eu vou responder a minha letra D. Qual método tem o maior desvio padrão? Ora, o método do olho nu. Ok? Significa que os meus dados foram analisados e aí eu tenho as informações variando mais, ok? Não são tão próximos um do outro, as informações variam mais. E aí, considerando as medidas de estatística, qual é o método que pode ser considerado mais exato ou mais confiável? Nesse caso, o desvio padrão que apresentou o menor resultado é o da fita métrica. Observe aqui, o 0,46. Significa que ele é o mais confiável. As informações não são tão variáveis. Se você, por exemplo, vai investir em uma bolsa, você vai investir em uma ação que varia muito ou uma que é mais confiável, mas menos variável. Quase que todos os dias a relação de um para o outro vai ser sempre a mesma. Você vai naquele ali, se você é um aplicador que não gosta de correr muitos riscos. Ah, eu gosto de correr risco. Aí beleza, eu posso arriscar e vai que dê bom num dia, né? Aumenta as minhas ações. Mas eu posso ter um outro dia que cai muito, aí eu posso ter uma perda grande também. Ok? Então, quanto menor o desvio padrão, significa que os seus resultados são mais confiáveis. Significa que eles estão mais próximos um do outro. Correto, Rafael? Exatamente. Então, o desvio padrão mostra exatamente isso, se os dados são homogêneos ou heterogêneos. Em torno da média, se eles se aproximam da média, é dito homogêneo. Por exemplo, numa turma, se a altura oscila pouco em relação à média, ela é dita homogênea. Enquanto, se há uma oscilação muito grande, ou seja, se desvio padrão for muito grande, isso vai significar que ela é heterogênea, vai ter grupos de alunos baixos e grupos de alunos altos. Por exemplo, no exemplo da precipitação, se houvesse um desvio padrão grande em relação à precipitação, significa que algumas cidades chovem muito e outras cidades chovem pouco. Por exemplo, na região Amazônia você teria um desvio padrão pequeno. Agora, se você comparasse cidades da região amazônica com cidades da região do Nordeste, você ia ver que haveria um desvio padrão muito grande. Então isso indica que algumas cidades chovem muito, enquanto que outras cidades chovem pouco. Muito bem, perfeito, Rafael. Então, fazendo uma recapitalização da nossa aula de hoje, ok? Hoje nós trabalhamos medidas de tendência central, que são média, moda, mediana, e medida de dispersão, que é a variância, basicamente é a variância e o desvio padrão, mas que mais se trabalha é o desvio padrão. A média, ok? É a medida mais popular, mais conhecida e mais usada no nosso dia a dia. Ela leva em consideração todos os valores, ok? E, às vezes, por levar em consideração todos os valores, ela perde um pouquinho a sua confiança, porque você pode, como a gente trabalhou hoje, você pode ter um valor lá que dispersa muito as informações ou está muito diferente dos demais valores. Isso faz com que ela perda um pouquinho de valor, a média, ok? Outras medidas também foi a mediana. A mediana divide a informação no meio, é aquele ponto, exatamente 50% das informações está abaixo, 50% das informações estão acima da mediana. Divide a informação no meio. A terceira informação, a medida de tendência central, que a gente trabalhou hoje, foi a moda. A moda é aquela medida que mais se repete, é o valor que mais é comum quando você tem um grupo de dados, um grupo de valores. Ok? Depois trabalhamos também as medidas de dispersão. Medida de dispersão significa que eu estou analisando quanto que as minhas informações estão se distanciando do centro, ou seja, estão se distanciando da média, ok? Basicamente a gente trabalha com a variância e o desvio padrão.
Mas o mais utilizado e o mais confiável dessas informações é o desvio padrão. Porque a variância ela eleva os valores ao quadrado. Porque ela trabalha tanto com valores positivo e negativo. Só que, por exemplo, como a gente falou, tem informação que às vezes é medidas de metro. E aí você coloca uma medida lá ao quadrado, significa que você não está trabalhando na mesma unidade. Então, o desvio padrão retorna essa informação para a mesma unidade. Ok? Então, são duas medidas de dispersão, variância e desvio padrão. O principal é o desvio padrão, que é nada mais do que a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão, quanto menor for, significa mais confiáveis são os seus dados. Ok? Esperamos ter contribuído um pouquinho mais para o curso. A gente tem mais uma aula neste sábado, mais um assunto, a nossa quarta teleaula, ou quarta, né, Rafael? Quarta Okay? teleaula. Tá, mais uma informação, Rafael? Se vocês observaram nesses slides da correção da atividade 3, usamos arredondamentos para facilitar a tua visualização. Mas, como falei e vou reforçar, você tem que utilizar o máximo de casas possíveis para evitar erros. A gente já deixou lá no fórum de notícia essa mesma resolução mais detalhada e usando mais casas decimais. Então você vai observar que os valores estão próximos do apresentado devido ao erro de arredondamento de casas decimais. Correto? Ok. Então, aproveitam, vá lá, está no ambiente virtual? Exatamente. Está no fórum de notícias dentro da disciplina Estatística Ambiental. Muito bem. Vão lá, revisam, aproveitem para revisar essa aula, assistam quantas vezes quiser para tirar dúvidas e tudo mais, ok? E aí a gente tem mais uma aula nesse sábado para a gente continuar o nosso curso. Bons estudos e até a próxima aula.